Olá! Saia da janela. Isso mesmo. Queridos. Em Atos 20, do versículo 7 ao 12, nós temos um acontecimento impressionante e, ao mesmo tempo, que serve de alerta para as nossas vidas. Um jovem chamado Eutico ficou na janela, escutando o sermão e pegou no sono. Caiu e faleceu. Mas Deus é muito misericordioso, né? Vamos aprender juntos, então, com essa passagem. Olha só. Atos 20, do 7 ao 12, diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, ele já estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão, comeu e depois continuou a falar até o amanhecer. E aí foi embora. Levaram ele vivo, o que muitos consolou. Gente, que história, né? Olha, esse cara provavelmente nunca mais ousou dormir em culto algum. Mas o que podemos aprender com essa situação? Bom, é notável que quem está na janela corre muitos perigos. E nós vamos entender o fato de estar na janela como a situação em que se encontra uma pessoa que se diz crente, frequenta a igreja de crente, mas no dia a dia isso é extremamente perigoso. É fato absoluto que não somos perfeitos, ainda não. Ou seja, nós vamos errar muitas vezes. Mas há uma diferença entre aquele que luta para não errar, ou seja, que se mantém longe ali do perigo de ficar na janela, e aquele que não se preocupa e pensa que ser cristão é apenas ir em cultos, ouvir aí umas músicas gospel, fazer uma oração de 2 minutos e quem sabe, assim, quem sabe, né, se der tempo, ler um versículo da Bíblia. Cuidado com a janela. Ficar na janela é ficar, em primeiro lugar, próximo do abismo, próximo da queda. Ficar na janela é o mesmo que dizer: Deus é amor, não importa o que eu faço, depois é só pedir perdão e deu. Ou então, dizer que um pecado não é tão perigoso. Amados, o que precisamos entender hoje é que tudo aquilo que desagrada a Deus e vai contra a verdade revelada na Bíblia é pecado. E Satanás ele só precisa de uma desobediência nossa para ter direito de agir contra nós. O segundo erro do rapaz foi a falta do comprometimento. Ele achou que havia um horário específico para a palavra de Deus ser pregada e, bom, Paulo já havia ultrapassado esse horário. Ao invés de se concentrar com as palavras do pregador, ele preferiu ficar pensando em outras coisas, em como ele estava cansado aí da semana, e, bom, o sono veio, né? Resultado de ficar na janela: Eutico morreu. É isso que o pecado traz para as nossas vidas: morte. Ele não só caiu para fora do templo, mas ele morreu. Tem gente que, de tanto se afastar da voz de Jesus, continua no templo, mas morreu espiritualmente. Continua no templo, continua, mas dormindo. Continua no templo, mas brincando de pecar, achando que não vai dar nada. Eutico também achou que ficar na janela seria a melhor escolha. O lado bom da história é que o pastor daquela congregação conhecia o Deus Altíssimo e o milagre da ressurreição foi efetuado. O menino voltou vivo para sua casa e sabe o que isso significa hoje para a sua vida e para a minha também? Que nós precisamos andar com gente comprometida com Deus. Gente que vai dar a mão para a gente levantar e que vai nos levar para casa do Pai, vivo. Eu tenho um desafio para você. O desafio da semana. Olha, os cultos voltaram. Pelo menos aqui na nossa cidade. Os cultos voltaram. E quantos você já foi? Essa semana
Eu te desafio a retornar à congregação. Agende seu horário. Faça um sacrifício. Vá louvar em comunhão. Mas não fique só na janela, não. Não permita que a sua vida com Jesus se resuma apenas em experiências dentro do templo. Feche a porta do teu quarto e ora. Busca, louva, dança, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Ele te ama e deseja passar tempo de qualidade com você. Semelhante a esse jovem, é possível que você se encontre em uma situação de mornidão espiritual. Jesus te chama para perto, para um relacionamento com você. Culto não tem horário definido. Culto é 24 horas por dia, porque Ele está contigo 24 horas por dia. Escolha hoje dedicar a aprender mais sobre Jesus. Não fique na janela. Abandone esse pecado. Não é só você que se cansa, que se frustra, que se arrepende e que se decepciona. Mas é você que Jesus escolheu para ficar mais perto dele. Escolha andar com pessoas que vão te ressuscitar, ou seja, que vão estender a mão para você. Receba a vida de Jesus através do Espírito Santo em seu coração e em sua mente. João 1,12 diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que Deus te abençoe.